Oi, gente, professora Aline, Maratona Enem, mais uma aula de língua portuguesa e literatura. Aula 3, variantes linguísticas. Quais são as variantes linguísticas? A gente tem que pensar o seguinte, tem variação linguística, por quê? Variação linguística é quando a língua, no caso nossa língua portuguesa, nossa língua nativa, o vernáculo, olha que chique, apresenta variações, ou seja, apresenta modificações de acordo com o quê? De acordo com isso aqui que eu vou passar para vocês. De acordo com a história, ou seja, uma variação histórica ou diacrônica, quando a gente trata de mudanças históricas ao longo do tempo, tá? São mudanças temporais com novos termos em uso, termos caindo em desuso, Ou junção de termos como esse exemplo aqui de vossa mercê, vós mercê, você, que nós usamos hoje. A variação social, que também é chamada de diastrática, tá? Que também vai se tratar de peculiaridades, o quê? Socioculturais, tá? São ligadas à socioculturalidade de quem? De quem fala, tá? Do falante. São características de grupos sociais específicos, como gírias e jargões, A gente tem aí grupos sociais do skate, do hip hop, do funk, e nesses grupos sociais a gente tem aí gírias. Jargões são voltados para áreas, de formação, Existem jargões médicos, existem jargões de administração, existem os jargões da publicidade, Então, são áreas específicas de formação e de trabalho. Vamos ver um exemplo. Na sexta eu mato no peito, no sábado eu ganho no grito, domingo levo no bico, o resto da semana empurro com a barriga. A gente tem aí, várias características de quê? Futebol, nessa fala do rapazinho ali, matar no peito, ganhar no grito, levar no bico, e esses são o quê? Gírias e jargões de uma determinada área. Qual área? Do futebol. Tá? Então, ele já está levando esses jargões para fora da área e levando aqui para casa dele, para falar com, não sei, com a namorada, com a mãe, tá? E para o trabalho que ele está lá empurrando com a barriga, Dá para ver. A variação geográfica, que a gente também chama de variação diatópica, trata das diferenças linguísticas relacionadas às regiões. A gente chama isso de regionalismo, é mais comumente conhecido como regionalismo. Exemplo, mexerica, tangerina e bergamota. Às vezes a gente vai lá para o Nordeste e alguém chega e pergunta se a gente quer uma mexerica, se a gente quer uma bergamota, e a gente aqui tá acostumado a falar tangerina. Outra coisa que eu estava até falando com um colega agora, tem chup-chup, sacolé, din-din, geladinho, tá? Din-din eu descobri tem 2 semanas, parece que o pessoal lá no Pará, não sei se é verdade, tá? Eu vi nas redes sociais, costuma chamar o nosso geladinho aqui do Sudeste de din-din, Mas é tudo a mesma coisa, são o quê? Variações geográficas, variações regionais. Olha aqui outra, aipim, mandioca e macaxeira, para falar, disso aqui que é maravilhoso, que a gente gosta de comer fritinho, bonitinho, que a mãe faz, às vezes pra gente comer com manteiga. É a mesma coisa, aipim, mandioca e macaxeira. O que muda? A região, ok? A variação situacional, que é chamada também de variação estilística ou diafásica, tá? Que é a variação de acordo com o contexto de fala ou contexto de escrita. Vamos lá. Variação coloquial ou informal, tá? É aquela variação que a gente, usa geralmente não é regra, tá? Na oralidade. Por que não é regra, professora? Porque eu posso estar escrevendo um livro e precisar de colocar, naquele livro um relato, uma fala de personagens, por exemplo. Então eu vou ter esses traços da coloquialidade no meu livro. Tá? A mesma coisa, a formalidade, que a gente também chama de norma padrão ou norma culta, que é, super formal, que geralmente nós usamos na escrita. Mas isso quer dizer que eu só vou usar na escrita? Não, existem situações, tá? Situações que eu preciso da formalidade na fala. Então, eu vou utilizar, essa linguagem, essa norma
padrão, que nós assim, nos acostumamos com a norma padrão, geralmente, né, com a redação. O professor de redação vai lá e escreve, redação deve ser redigida de acordo com a norma padrão, né? Mas a norma padrão a gente pode adotar na oralidade sem problema nenhum. E eu trouxe para vocês, né, 2 exemplos do coloquial e do formal, né? O primeiro é o Armandinho, tá, gente? O Armandinho é a nossa Mafalda, né? A gente tem a Mafalda lá da Argentina, o Armandinho aqui no Brasil, professor de português adora, e vocês já devem estar acostumados. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam sábios, nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não, por quê? Quando, né, a amiguinha do Armandinho, não lembro o nome dela, desculpem, ela fala, você já leu eles? Ela usa a informalidade, ela não vai usar a norma padrão, ela vai ser coloquial, ela está numa situação em que ela está conversando com um amigo, ela não está escrevendo uma redação para o Enem, né? Então, podia ser, você já os leu. Aí estaria de acordo com a norma culta, com a norma padrão. Mas uma situação de informalidade em que 2 amigos conversam, não há necessidade. A mesma coisa aqui, né? O sujeito está com a prancha de surf na beira da praia e aí a gente pensa, ó, ele vai pegar uma onda. Não. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Olha como é que fica deslocada uma fala, né, utilizando a formalidade fora de um contexto de formalidade. Então, a gente tem que pensar que a variação, ela também é contextual, principalmente a variação que é situacional. Depende, obviamente, do contexto em que a fala ou a escrita vão estar inseridos. Beleza? Vamos lá! E no Enem, como é que isso vem, professora? Enem de 2016. Pinhão. Sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona. Eurico, Eudoro, Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão. Benona, minha irmã. Eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Benona. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções, passadas para você. Mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado da verdadeira hidrofobia. Vive farejando o ouro como um cachorro da molesta, como urubu, atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. A gente tem um trecho do Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, tá? E o Enem traz o seguinte, nesse texto teatral, a gente tem aí, né, o gênero dramático, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para... Gente, vamos pensar Ariano Suassuna, né? O que ele traz de traço, né, para quem já leu na literatura dele, né? Claro, a professora não lia Ariano Suassuna. Vou voltar no texto, né? Quando eu falo o peste e cachorro da molesta, eu estou marcando classe social? Não. Né? Não é comum das classes sociais no geral. Caracterizar usos linguísticos de uma região? Só pensar, vamos lá. Peste e cachorro da molesta é total Brasil? Todo o Brasil fala? Vamos pensar o seguinte, o país inteiro fala? Não. A gente vê geralmente o quê? O pessoal lá do Nordeste, né, utilizando esse tipo de variante linguística. Então, quando a gente passa a pensar, né, na região, a gente vê que peste e cachorro da molesta é próprio de uma determinada região. Então, a gente caracteriza os usos dessa região, tá? Mas vamos ver as outras opções. Enfatizar a relação familiar entre as personagens? Não, a gente não tem aí, né, uma questão que mostra que essas expressões, elas mostram a relação familiar, né? O que mostra a relação familiar? Minha irmã, tá? Mas essas expressões, não. Sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Também não. A gente está pensando aqui, né, no teatro. O teatro, né, essa escolha marca que é um teatro? Também não. Sinaliza que é um teatro? Não.
Demonstrarem tom autoritário da fala de uma das personagens. Também não. A personagem ela está reclamando, né? Ela está caracterizando uma outra personagem, mas não está com tom autoritário. Então a gente tem aí, né? As expressões representam variações regionais específicas do Nordeste, letra B de bola. 2018, a gente tem uma peça publicitária. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Então, a gente tem aí coloquialidade, né? Do está difícil largar, né? Na peça publicitária. Essa coloquialidade, quando a gente pega a peça publicitária, gente, primeira coisa, teve marcação de coloquial, né? Em algo que está escrito. Vamos pensar o seguinte, é intencional. É intencional por quê? Porque aproxima o leitor. Aproxima quem? Aquele, né, para quem se escreve, o receptor, tá? Então, quando o Enem coloca assim, a utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Nesse caso, identifica-se essa estratégia pelo, né, a gente tem que pensar, né, no público-alvo de forma direta e eficaz. Como é que eu me aproximo do público-alvo de forma direta e eficaz? Como se eu estivesse conversando pessoalmente com ele, pela oralidade. Como não é possível, né, numa peça publicitária de publicação escrita, né, como é que é feito? Com o registro, né, ou com o discurso informal da língua portuguesa. Vamos ver a opção? Discurso formal? Não. Registro padrão da própria língua também não, porque é o discurso formal, é a mesma coisa. Seleção lexical restrita à esfera da medicina? Não tem nada aqui da esfera da medicina tão com seleção lexical só voltado para a medicina. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária? Também não. O que tem? Uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Olha o difícil largar ali, tá? Então, a campanha foi publicada no Facebook. Olha os elementos extratextuais que nós temos que prestar atenção. A gente vai ver isso, né, na nossa próxima aula. E se é uma propaganda, uma campanha publicada no Facebook, que é uma rede social em que a linguagem é informal, né? Vocês devem utilizar o Facebook, se não utilizam, devem ter visto alguma publicação no Facebook. É totalmente informal, é como se fosse um amigo conversando com outro amigo muito próximo, tá? Então, o Ministério da Saúde usa essas marcas linguísticas da oralidade para atingir mais facilmente esse público-alvo, que são as pessoas que estão presentes lá na rede social Facebook, tá? Então, a letra letra E. 2019, Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê, que tua flauta do sertão quando assobia. Ah, gente que sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto. Canta mais, para lembrar o Cariri. Né? É do Vila Lobos, né? Faz parte das baquianas brasileiras. E a gente tem aí um enunciado que fala o seguinte, nesses verbos, né? Quais são os verbos? Há uma exatação, nesses verbos não, nesses versos, não sei por que eu digitei verbos, versos, tá? Tá errado a digitação da professora. Há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no uso recorrente de pronomes. Não tem um uso recorrente de pronomes. A gente tem aí os pronomes, né, possessivos, né, o meu, o seu, mas não tá uma recorrência ampla. Variedade popular da língua portuguesa. Vamos pensar nisso aqui, porque a gente tem aí amor, cantador. Ai, que triste sorte, olha o A, né, que a gente traz aí como uma coloquialidade, como se fosse uma oralidade. A referência ao conjunto da fauna nordestina,
também não temos, né? A gente tem aí o irerê solta teu canto, mas não está falando sobre uma variedade. A exploração de instrumentos musicais eruditos, né? No texto, não, a gente sabe, né? Em relação ao Villa-Lobos, mas não tem isso presente no texto. E o predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Não é igual o que a gente viu, né, do Peste, né, que são palavras, são vocábulos que são específicos do regionalismo. O que a gente tem aqui são variações, o quê? Do popular, são coloquialismos, são coloquialidades, né, que a gente pode ter numa fala, por exemplo, o meu amor foi embora, em vez de falar o meu amor, né? Então a gente tem a letra B, que é a variedade popular. A gente não tem um regionalismo, que é uma pegadinha que podia acontecer de alguém marcar. Por quê? Porque estamos falando do sertão, né, do irerê, mas não é esse o caso, tá? Essa é uma pegadinha do Enem. Letra B, de bola, ok? Então encerramos essa aula e vamos para a próxima. Até a próxima.